bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida. Então, Isabel, começando aqui pela primeira pergunta que eu tenho para si, isto é um desafio escolher aqui 3, 4 perguntas, mas vamos lá. O seu percurso profissional é marcado pelo empreendedorismo. Aliás, tornou-se também publicamente muito conhecida por um famoso programa de televisão. Porquê e para quê esta escolha pelo mundo do empreendedorismo? Parece que não é uma escolha, sabes? É uma missão. Porque eu tentei fugir a esta área e a vida empurrou-me para ela. Eu nasci, pouca gente sabe isto, mas eu sou neta de uma mulher de negócios, porque posso chamar empresária, sendo empresária. Hoje, na terminologia de hoje, é uma empresária. Eu sou neta de uma mulher de negócios, sou sobrinha de uma mulher de negócios, sou filha de pessoas de negócios. Portanto, eu fui criada, não é? Fui criada desde muito pequenina, desde que me lembro, por pessoas que só faziam era negócios, não é? Portanto, eu lembro-me de ter pai de 1 ano ou 2 ou 3 e o meu parque ser um alguidor enorme onde a minha tia me punha sentada. E eu olhava para a minha tia, para aquelas dezenas de mulheres que ela comandava, costureiras, que eram corrupível em casa, tanto aquelas que trabalhavam lá dentro de casa, as internas, como aquelas que iam todos os dias buscar trabalho para bordar, para cozer, porque depois a minha tia fornecia os grandes armazéns de Lisboa. E eu cresci nisto, né, desde pequenina. E porquê é que eu estava em casa da minha tia? Porque a minha mãe estava com o meu pai nos negócios dos meus pais. Portanto, a minha vida foi esta. Lembro-me dos 10 ou 11 anos, o meu pai pedir-me para eu ir para a caixa registradora de um estabelecimento que ele tinha, porque era preciso alguém ir à caixa ou fazer recados. Ou então tinha que tomar conta do meu irmão e fazer a comida em casa, porque a minha mãe estava nos negócios. Portanto, eu nasci nisto, está no meu ADN, não é? Todas as conversas lá em casa giravam à volta do negócio dos meus pais, do negócio da minha tia, do negócio da minha avó, e portanto, está cá. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uma coisa era os recados que o meu pai me mandava fazer, outra coisa é trabalhar. E eu, como sempre fui muito independente, comecei a trabalhar aos 16 anos. O que é que eu me propus a fazer? Dar explicações à vizinhança toda. Portanto, todos os miúdos que eram meus vizinhos, eu dava explicações. Já o espírito empreendedor. Sim, eu devo dizer que desde os 16 anos que não me lembro do meu pai e da minha mãe me comprarem. Compravam porque ofereciam, mas a minha roupa, as minhas coisas, os meus estudos, foram todos pagos por mim. No entanto, eu fiz isso pelo espírito de independência, porque nasci, como deves imaginar, uma jovem que nasce no meio destas famílias de empreendedores, não tem propriamente, não quer dizer que fôssemos ricos, mas tínhamos uma vida desafogada. Portanto, eu não precisaria de ganhar o dinheiro, não o fiz por necessidade, fiz porque eu queria ser. E, portanto, comecei a trabalhar aos 16 anos, como a dar explicações, depois a fazer traduções, porque entretanto pus-me a fazer o curso de italiano e sabia italiano, e tinha um amigo, meu pai, que tinha uma empresa de máquinas, importava máquinas de Itália, e eu pus-me a fazer traduções e sei lá, fiz 50 mil coisas para ganhar a minha vida, sempre a estudar. E depois, em determinada altura, o meu pai convidou-me para ir trabalhar para uma das empresas que ele tinha, e eu entrei lá como office girl. E saí de lá aos 23 anos como assessora da administração. Portanto, eu fiz todo o percurso dentro de uma empresa, trabalhando e estudando, mas o meu grande sonho, na altura, não era de todo continuar no negócio. E era aqui que eu queria chegar. Portanto, quando perguntas, eu fui empreendedora toda a vida, não sabia fazer mais nada, porque toda a vida fui independente, por um lado, mas por outro lado, a minha vivência era esta, não é? Eu vivi no meio destas pessoas. Quando eu acabei o meu curso, eu licenciei-me em Jurídica e Económicas. E porquê? Perguntas, mas porquê é que foi para Direito? Foi para Direito porque na minha época... Ele perguntar, e o Direito? Onde é que entra o Direito? Mas é que não, na minha época, eu tenho 60 anos, portanto, em 1900 eu tive que estudar, tive que escolher
áreas no 5º ano do liceu, que eu já não existe, hoje corresponde ao 9º ano. 9º ano, sim. E eu era boa aluna a ciências e era boa aluna a letras, só que havia uma coisa que eu não gostava, que era a matemática. E, portanto, quando tive que optar entre letras e ciências, ciências obrigava-me a matemática, não. Portanto, vou para letras. E letras, na altura, não havia nem um pouco mais ou menos a panóplia de cursos que atualmente existem. Portanto, nós tínhamos línguas e literaturas modernas, filosofia, história, que seriam as saídas profissionais na altura, seriam saídas para professora. Não era todo o meu perfil. E, portanto, eu disse, não, vou para direito. Direito, pelo menos, é aquela umbrella enorme que dá para imensas saídas profissionais. Portanto, vamos, e que dava uma cultura geral e uma base muito forte, logo se vê. E foi essa a razão pela qual eu escolhi direito, mas jamais pensando que direito para mim significaria ser advogado. Nada a ver. Tanto que eu andei ali 1 ano ou 2, os primeiros 2 anos do curso de direito, desculpa-me a expressão, a boiar um bocadinho na maionese, porque aquilo era muito denso. E só ao 3º ano, quando tive direito comercial e finanças públicas, etc., é que aquilo começou a fazer sentido para mim e de repente eu percebo que a minha área era ciências jurídico-económicas e, portanto, eu fiz direito, áreas, na altura, ciências jurídico-económicas, ou seja, no 3º ano nós tínhamos 3 anos de tronco comum e depois os últimos 2, quem quisesse ia para ciências jurídicas, portanto, advogados, jurídicos, não sei o quê, jurídico-políticas, diplomatas, não sei o quê, e jurídico-económicas que davam aqui para outras coisas, designadamente para aquilo que eu comecei a perspectivar para a minha vida, que eram as relações económicas internacionais. Eu lembro que eu acabei o meu curso meu curso de Direito em 1985, portanto estávamos em pleno processo de adesão à Comunidade Económica Europeia. Eu tinha feito um excelente trabalho sobre o IVA em Fiscal 2, tinha tido realmente muito boas notas nos últimos 2 anos de Ciências Jurídico-Económicas e, portanto, eu pensei, eu sei o que é que eu quero fazer, eu vou para Estrasburgo continuar os meus estudos e quero começar uma carreira em Relações Económicas Internacionais, agora que se abre à minha frente um amplo palco que se chama Comunidade Económica. E essa era aquilo que eu queria fazer. E começa a ter o primeiro senão na vida, não é? Todas as pessoas têm. Na altura, isto é 1985, quando eu acabo os meus estudos e anuncio lá em casa que adeus, vou para Estrasburgo estudar, a situação não foi muito fácil. E não foi muito fácil porque na época não havia Erasmus. Não havia viagens baratas. Claro, uma filha sair de casa. Não havia viagens baratas, não havia propriamente facilidades que existem hoje. Portanto, tudo era muito caro. Não é? Eu teria que pagar os meus estudos, teria que pagar a minha casa, teria que pagar as minhas viagens. E era uma menina. E o meu pai não achou nada da graça à brincadeira. Até porque coincidiu exatamente com uma altura em que ele quis comprar a totalidade das cotas das sociedades de algumas empresas que tinha e onde eu trabalhava com ele como assessora de administração e o meu pai vislumbrava a possibilidade de eu dar continuidade àquelas empresas e portanto ele via-me como a sucessora dele naquelas empresas e queria que eu ficasse com ele. Portanto, ele sabia que se eu fosse para Estrasburgo estudar e o meu palco seria as relações internacionais, nunca mais me apanhava aqui. E quando eu anuncio que eu queria fazer, e como isso era completamente oposto àquilo que ele gostava para mim, ele, como homem inteligente que foi e que é, disse-me, ok, farás o que tu entenderes, o caminho é teu, escolherás o que quiseres fazer para ti, mas por tua conta e risco. E agora? Pois, e eu na altura não tinha capacidade económica pessoal, não é? Claro. Para ir para Estrasburgo estudar e, portanto, não tinha suporte. Eu sei o suporte financeiro, económico e financeiro dele. Eu tinha trabalhado aqueles anos todos, desde os 16 anos, e tinha, mas para pagar as minhas despesas básicas. Não me tinha passado pela cabeça aos 16, dos 16 aos 23, juntar dinheiro para. Portanto, eu não tinha dinheiro acumulado, eu tinha
ganho o meu dinheiro e estourado o meu dinheiro. Claro. E portanto a situação, eu não pude fazer aquilo que eu queria. E portanto, como sou muito independente e eu sou muito igual ao meu pai, ok, respeitámos, ele disse não e eu disse não, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, obviamente que eu pensei, bem, tens um curso na mão, tens um curso de Direito na mão, olha, depois já vais fazer o estágio de advocacia. Não perde nada. Não era esse o que tinhas pensado, mas não perdes nada. Depois fui fazer um mestrado na Católica, em Jurídico-Comerciais, para eventualmente poder dar aulas. Mas rapidamente percebi que dar aulas não era exatamente a minha praia. Na altura, porque hoje a vida, como vai ver, a vida trouxe-me tudo. A vida trouxe-me tudo. Mas na altura não era propriamente a minha praia e dar aulas, não precisava de mais liberdade, precisava de... E portanto fiz o estágio para a advocacia e curiosamente, como já trabalhava há muitos anos, não foi difícil para mim encontrar clientes, nem foi difícil para mim estabelecer, nem foi difícil para mim começar a trabalhar. E portanto comecei a trabalhar como advogada, sempre fazendo aquilo que eu gostava. Ou seja, eu comecei a trabalhar como advogada, mas começaram a aparecer empresas, porque eu sempre girei. Sempre se relacionou nesse mundo, sim. Não é? E portanto, havia imensas pessoas que me conheciam trabalhar com o meu pai, e portanto, quando perceberam que eu estava a advogar, começaram a aparecer, e portanto, foi de certa forma fácil para mim fazer a minha base de clientes. E foi muito rápido. E quando dei por mim, estava completamente envolvida a fazer advocacia / consultoria de empresas, e eu encontrei dentro daquilo que eu achava que não queria fazer, que era ser advogada, encontrei o meu nicho de clientela, que é exatamente as PME. E pronto, entretanto, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me envolver e o tempo a estar todo esticadinho para os meus clientes e acabei por não fazer... por dar continuidade acabei por não ir para o estado de estudar e acabei por não ir para fora e acabei por me envolver. Mas fez sentido o caminho. Fez sentido o caminho. Obviamente que tudo isto se passa muito depressa. Eu entretanto caso-me e com um economista e fazemos logo uma primeira empresa de consultoria. Depois... Que é um dos pilares do relacionamento saudável, ter planos em conjunto. Exatamente. E fizemos uma empresa de consultoria, trabalhámos durante alguns anos, eu como advogada, mas também a dar algum apoio à consultoria, quando era chamada a isso, nos processos de consultoria que o Manel tinha. E pronto, e umas coisas trouxeram outras, e depois constituímos outras empresas na área do turismo, umas deram certo, outras não deram, e por aí fora. Entretanto, a vida trouxe-me de facto tudo aquilo que eu queria, as relações internacionais, o ser professora, as coisas foram acontecendo. Às vezes a vida diz-nos não, mas é um não por agora, não é um não definitivo. Não é um não definitivo. Ou é um não para já. Ou pode não ser exatamente aquilo que tu sonhaste, da forma como sonhaste, porque eu acabei por não ter uma carreira profissional no mundo das relações económicas internacionais, mas consegui ter algum papel nas relações económicas internacionais por outra via completamente diferente e sem que essa via me trouxesse dinheiro, pelo menos pagamento remuneratório por isso. Mas como o universo, tu dás, mas também recebes. Há coisas que tu fazes que não recebes retorno imediato por isso, mas a curto, médio e longo prazo vais receber essa remuneração por outras vias. Mas como é que se lida com isso? É uma das perguntas que eu tenho aqui, que é como é que lidou até hoje com os nãos que a vida lhe trouxe? Eu lido muito bem com os nãos, porque eu na altura posso ficar um bocadinho magoada, mas eu não sou daquelas pessoas que não ficam a remoer. Sigo em frente. E ao seguir em frente,
as coisas passam, essa dor do não passa-te mais rapidamente e tu percebes mais adiante, pode demorar tempo, mas tu percebes mais adiante a razão de ser desse não. Até te vou dizer uma coisa, das poucas situações que eu tenho na vida, profissional e pessoal, menos boas e que me magoaram mais, foi quando eu contrariei o não. Se eu não tivesse contrariado o não, garanto que estava muito melhor em determinadas situações. Não estou a falar só de situações profissionais, até pessoais. Nós não devemos contrariar o não. O não acontece por alguma razão. E tu às vezes demoras tempo a perceber. Pode demorar anos a perceber, mas tu percebes a razão de ser daquele não. Provavelmente eu não seria a pessoa realizada que sou hoje nos mais diversos domínios se eu tivesse ido fazer a carreira de Relações Económicas Internacionais. Provavelmente eu não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse tido nãos noutras áreas da minha vida. Portanto, nós temos que perceber, nós queremos viver demasiado depressa, sabes? Não é uma crítica, é uma crítica para mim mesma. Somos todos da mesma coisa. Nós queremos viver demasiado depressa. Vivemos demasiado, queremos viver tudo. E paramos poucas vezes para pensar, para respirar, para sentir e para perceber porque é que as coisas acontecem. Normalmente só temos noção disto já um bocadinho tarde mais. Ia-lhe perguntar isso também, é quando é que se apercebeu disso? Não, Foi sempre assim, Isabel? Não, de todo. Eu só tenho noção exata daquilo que te estou a dizer e da necessidade de pausar e de parar e de pensar e de refletir. Dei há uns 10 anos esta parte. Se calhar quando virei os 50. Porque é que eu fiz assim? Porque é que eu não fiz assim? Se eu tivesse ouvido mais a minha intuição, se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, há bocadinho falávamos que era altamente observadora, se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, oh meu Deus, não tinha tantas cabeçadas na vida, se calhar não estava a passar por um mau bocado como estou a passar. Se eu tivesse ouvido mais a minha intuição, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, e às vezes nós conseguimos isso parando um bocadinho, tendo um momento para refletir, tendo um momento de paragem, e nós não o fazemos, nós vivemos depressa demais. Eu sempre vivi depressa demais, sempre quis chegar a todo lado. Se eu tivesse pausado um bocadinho mais, se eu tivesse ouvido mais o meu corpo, a minha voz interior, a minha intuição, não tinha cometido tantos erros. Mas dá para perceber que os nãos, quando acontecem por alguma razão, qual razão é? E nós só vamos chegar a essa conclusão muito tempo depois, sabes? Depois de alguns erros. Temos que dar muitos erros. Eu acho que nós temos que fazer muitos erros, muitos erros, até conseguimos perceber que estas realidades e aquilo que nós somos. Mas o não, nós temos que aprender muito com o não. E não podemos dar um sim para esse não, internamente. Dizer assim, este não tem um significado. Eu posso não percebê-lo agora, mas mais tarde ou mais cedo eu vou perceber este não. Isabel, falou-nos nos resultados que nós vivemos numa sociedade em que todos nós, de alguma forma, queremos resultados rápidos. E temos muito pouca paciência para esperar e para fazer o processo e para fazer o caminho. Onde é que considera que isso nos conduz, de alguma forma? Olha, eu percebo que tu, eu e todos nós tínhamos muita pressa em que as coisas aconteçam, até porque às vezes depende dessa pressa o termos dinheiro para conseguirmos fazer face às nossas necessidades, aos nossos problemas, etc. Mas do ponto de vista imediatista da necessidade de dinheiro, eu percebo isso. Do ponto de vista da carreira ou da construção de carreira, nós temos que ser muito mais racionais. Nós temos que pensar um bocadinho mais e ser menos imediatistas, ok? Aquele caminho, será que aquele caminho, quando eu digo sermos mais racionais, é pensarmos
refletirmos onde é que aquele caminho X nos leva e onde é que o caminho Y nos pode levar. E que se calhar o caminho Y demora mais tempo, mas é mais sólido, é mais robusto, é capaz de nos dar depois uma saída mais airosa. Mas isto implica tu parares para pensar mais uma vez, parares para refletir, parares para pensar nos prós e nos contras. E nós somos de facto muito imediatistas e temos pouca prática de pensar, de parar, de refletir, e às vezes precisamos mesmo fazer pausas sabáticas na nossa vida. Vou-te dar um exemplo concreto. O meu filho é chefe de cozinha e tinha um restaurante, teve um restaurante de 5 anos e meio, e este ano resolveu vendê-lo e disse: mãe, vou fazer uma paragem de 3 ou 4 meses. Ele não tem que meter autorização, ele é maior e vacinado, ele fará o que entender. Mas eu sabia que ao mesmo tempo ele estava a ser bombardeado com propostas de trabalho extremamente tentadoras e que em termos de carreira seriam importantes para ele. E ele é mais ajuizado do que eu às vezes. E ele disse: mamãe, eu sei que tu vais dizer, e isto é uma resposta que tu estás a perguntar, com um exemplo prático. Eu sei que tu me vais chamar louco, porque eu tenho neste momento 2 propostas acima da mesa que em termos de carreira seriam excelentes. Mas é assim, eu tive 5 anos e meio com a cabeça debaixo do óleo na cozinha. Perdi os melhores 5 anos da minha vida, dos 25 aos 30. Perdi o crescimento do meu filho. E eu neste momento quero parar para pensar o que é que eu quero fazer, para ter tempo para o meu filho. Portanto, eu prefiro aceitar um trabalho que me dê, se calhar não me dá a perspectiva de carreira que estes me dariam. Se calhar estou a perder uma oportunidade, paciência. Mas eu prefiro ter um trabalho que não me dá essa perspectiva de carreira, mas que me permite ganhar o dinheiro que eu preciso para sustentar a minha casa, ter tempo para mim, ter tempo para o meu filho e refletir no que eu quero fazer. Portanto, eu estou-te a dar um exemplo, porque eu não gosto de falar no vazio, gosto de falar com exemplos práticos, de uma pessoa que tem neste momento 31 anos e que é muito mais sábio do que eu em determinadas coisas, e que me deu uma lição de maturidade. Ou seja, eu sei que este caminho era mais rápido, eu ia ganhar muito mais dinheiro e tinha uma carreira tentadora. Tudo bem. Só que esse caminho faria que eu ia perder o crescimento do meu filho, porque implica que eu entre às 7 da manhã e saio às 3 da manhã. Portanto, eu só vou a casa tomar banho e dormir umas horas, não vou ver o meu filho. Será que é esse o caminho que eu quero? Ou será que eu prefiro fazer aqui um compasso e pensar na minha vida e depois logo vejo, porque as oportunidades surgirão? Daí o tempo, não é? Nós vivemos também, hoje em dia, nós vivemos muito daqui para cima, costumo dizer, não é? Vivemos muito aqui. Talvez não tanto, ainda bem que existe uma geração que já olha para isso e que esta questão do intuição, a razão, o coração, o que é que ouvimos primeiro, como é que isto se coloca na nossa vida, como é que isto encaixa na nossa vida, tendo em conta que todos nós, de alguma forma, uns com mais ou menos facilidade, temos depois as contas para pagar e todos os desafios, né? Muitas pessoas dizem: está bem, Vera, é fácil nós dizermos que está bem, temos que ir em prol e à procura daquilo que nos faz feliz, mas depois não dá para nós estarmos com criatividade e à procura daquilo que nos faz feliz e empreender em alguma coisa que muitas vezes começa como um caminho do meio, enquanto as contas estão a chegar para pagar. É tudo certo, não é? Até porque a criatividade, teoricamente, e eu acredito que na prática, ela vem em estados de algum de relaxamento, estado de relaxamento também, e em períodos em que mais sabáticos, em que estamos mais connosco, mais sozinhos, em que mais nos aproximamos. Mas considera que há uma esperança numa geração, ou numa nova forma, numa nova era, eu também falo muito nisto, de alguma forma, numa nova era de pessoas que querem fazer aquilo que gostam, não querem abdicar disso, sabem o quão importante é estarem a fazer efetivamente aquilo que gostam e que as movem, mas também pensam mais no outro lado, naquela realização pessoal que se impõe à
à realização profissional, ou seja, aquela que diz: eu preciso de tempo para mim, preciso de tempo para os meus filhos, preciso de tempo para olhar para a família, preciso de tempo para eu também me cuidar de alguma forma, e não é só trabalho. Acha que, como é que vê, tendo em conta que fala com muitas pessoas e que está com muitos projetos e muitas pessoas que também querem o caminho empreendedor? É uma tendência muito grande. As pessoas hoje preferem muito mais ser felizes, obviamente que não descurando o básico da sua vida, não é? Mas dão muito mais importância ao ser feliz naquilo que lhes dá gozo e prazer fazer do que no ter. Há uma mudança total de paradigma em muitas coisas, e essa é uma delas. Nós tínhamos aqui, eu pertenço a essa geração em que nós queríamos ter casas, ter o último modelo do carro, ter mudado de carro 2 em 2 anos, ter uma casa da cidade e uma casa de campo e uma casa de férias, viajar, vestir as marcas. Isso alimentou a minha geração. E outras gerações, mas a minha foi marcada por isso, não é? As pessoas que hoje têm 60 anos, a sua casa, compraram a sua casa, tinham essa ambição. A sua casa, o seu carro, o carro último modelo, a marca XPTO, os bons restaurantes, as boas viagens, já foram muito marcados por isso. Não está bem nem está mal, foi uma época. E era aquilo que nos dava prazer, ter carreiras que nos alimentavam financeiramente e economicamente para podermos ter isso, não é? Mas o mundo mudou, o paradigma mudou completamente. E hoje os jovens têm uma forma de ser e de estar em que se dão muito mais, talvez marcados até pela geração dos seus pais e dos seus avós, que são estas, e que os viram sacrificar a sua felicidade pessoal e a sua vida pessoal em função das suas carreiras, não é? Talvez marcados por isso, talvez marcados pelo endividamento exagerado, porque é um facto que a minha geração, que trabalhou muito pelas carreiras e ganhou muito dinheiro e que lhes permitiu isso, também é uma geração muito endividada. Depois há o efeito, não é? O efeito de quanto mais tens, mais queres, porque depois para conseguires ter aquilo, vais ter endividado. Então, houve muitas. E estas gerações de jovens, dos 20 e dos 30 anos, passaram por isso. Sentiram isso na pele. Sentiram a falta de atenção que muitas de nós mães e muitos de nós pais nos demos, porque estávamos virados para a nossa carreira. E que marcou as suas vidas. Sentiram alguns deles também as questões do endividamento e do dinheiro e da referência a dinheiro sendo posta em cima da mesa do jantar, porque era tema de discussão dos pais, muitas vezes, não é? E portanto eu penso que isso os marcou demasiado. Mas hoje esta geração não é só isso. Esta geração está muito mais virada para o ser feliz. Sabes que eu passo a vida com projetos novos e com jovens e no meio de grupos de jovens nesta minha vida do empreendedorismo e tenho visto coisas incríveis. E estávamos a falar isto, estava-me a lembrar no caso da Bárbara Kaiser. A Bárbara Kaiser é uma mulher de quem eu gosto muito. Ela é alemã de nascimento, trabalhou muitos anos na City Londrina, tinha um cargo altíssimo na City Londrina, ganhava o dinheiro que queria. E entretanto o que ela gosta mesmo de fazer é surf, e como ganhava muito dinheiro tinha a possibilidade de fazer surf em todo o lado do mundo. Ela tanto esteve em Bali como estava no Hawaii, como estava onde ela quisesse a fazer surf, até que um dia cansou-se e disse: mas para que é que eu estou aqui a trabalhar, não sou feliz, eu só estou aqui a trabalhar e ganho dinheiro para depois ser feliz a fazer aquilo que gosto. Sim. Então veio para Portugal, instalou-se ali na zona da Ericeira a fazer o seu surf, e não descansou durante não sei quantos anos enquanto não desenvolveu um projeto empresarial que lhe permitisse viver do surf e fazer aquilo que ela gostava de fazer. Isabel, mas isso é possível para qualquer pessoa? Quais são os requisitos para conseguir fazer isso? O mindset
O mindset. Por onde é que começamos? O mindset. Para quem nos está a ouvir, por onde é que começamos? Porque há muitas pessoas que querem isso, não é? Eu percebo isso. Opa, o mindset é assim, ela deixou a City, é verdade, mas ela só deixou e só se dedicou a isto quando tinha o projeto todo feitinho, e demorou muito tempo a fazer um projeto com cabeça de tronco e membros. O que é que ela fez? Ela desenvolveu um capo, um boné para surfistas que protege não só das que têm uma forma de prender, que protege não só das pancadas na cabeça, porque os surfistas caem, né? E às vezes caem com muita força no chão, na areia, e enrolam e batem na cabeça. Contém uma proteção especial e patenteada contra o sol. Os surfistas passam muitas horas debaixo do sol e, portanto, desenvolvem com muita facilidade melanomas. Sobretudo os surfistas do norte da Europa, porque têm peles muito mais claras e portanto, precisam de proteção solar. Sendo que quando tu estás a fazer surf, o vento leva-te o boné e tu não consegues, ou estás com um protetor solar em camadas, mas mesmo assim não é suficiente pelas horas que estás. Portanto, tem que haver uma proteção específica. E ela percebeu, detectou essa oportunidade, por surfista que era, por ser muito clarinha, que é uma na Norte da Europa, e portanto desenvolveu um cabo que protege do sol, que protege das pancadas e que tem um fecho, uma forma de fecho, que é isso que está patenteado, que mesmo com o vento e mesmo com as reviravoltas não salta. Exato. Mas isto foi preciso desenvolver. Era isso que eu lhe ia perguntar. Foi preciso, não é só ter ideia. Não é só ter ideia, claro. Sim. Mas é preciso desenvolver patente, desenvolver projetos. Fazer todo um planeamento. Sim. Ir à procura dos tecidos, ir à procura dos produtos, dos melhores produtos para aquele projeto, ir à procura do fabricante. Uma coisa é ter uma ideia, outra coisa é o desenvolvimento da ideia até ele ser concretizado. Mas o que é que a Isabel... Há muitas pessoas que trabalham, têm os seus trabalhos assalariados e que têm aquela vontade intrínseca de avançar e de ter um projeto empreendedor e muitas vezes começam nesse caminho do meio, ou seja, começam a criar aos poucos e a planear. O que é importante perceber que se tem antes de dar o passo de sair de um trabalho por conta de outrem, assalariado, com todas as condições e suposta, não é, segurança, para avançar num projeto empreendedor? Quais são, assim, aqueles pontos principais? Primeiro que tudo, o mindset, não é? Há pessoas que, por mais que o projeto já esteja numa fase que se pode ir balançar a ele, estão sempre presas por 50 mil fatores, desde o fator financeiro, ao fator segurança, ao fator medo. Há pessoas que não saltam daí, não é? Portanto, tem a ver com o mindset. Depois, às vezes, é a oportunidade, é o momento, é algo que acontece e que faz o clique e é a oportunidade certa, ou é agora ou nunca, ok? Agora, de facto, nós não podemos, as pessoas confundem muito duas coisas. Uma coisa é eu ter uma ideia, outra coisa é eu não ter um negócio. Ok? E da ideia ao negócio o caminho é muito longo. Ok? Eu tenho uma ideia, e acho que aquela ideia é genial e acho que apaixono por aquela ideia e este é que é o meu caminho. Só que é uma ideia. E nós temos que concretizar essa ideia, transformá-la num negócio. E só depois, se a pessoa está a depender e precisa de trabalhar para ganhar a sua vida, só depois de testá-lo como negócio é que pode saltar dali para fora. Ou saiu. E quantas vezes isto acontece? Olha, uma das minhas últimas investidas, uma fulana que tinha uma vida, estava numa Big Four e que tinha uma vida muito boa e disse à família: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho esta ideia, eu vou tirar uma licença sabática de 4 anos e nestes 4 anos eu vou pôr este projeto bem. Aguentam? Vamos todos ter menos dinheiro em casa, porque eu vou pedir licença, portanto há menos um ordenado a entrar cá em casa, a família está disposta a fazer alguns sacrifícios durante este tempo para eu testar e depois a família teve. E ela naqueles 4 anos desenvolveu a sua ideia, transformá-la num negócio, foi investida. Infelizmente o projeto vai chegar ao fim, porque ela própria
disse, eu só vou ter estes 4 anos, portanto, ou consigo ou não consigo. E se conseguir, excelente, se não conseguir, eu volto a empregado. E foi o que aconteceu. Ela deu aquele prazo, tu sabes que tivemos 2 anos de pandemia, portanto, as coisas não aconteceram ao ritmo, em algumas áreas, sim. ao ritmo que as pessoas pretendiam, e, portanto, ela colocou-se a si própria um timing, e neste momento ela pôs o projeto de baixo, dentro da gaveta. Pode ser que um dia volte com outra roupagem, porque essa é outra coisa boa, é que os empreendedores que aprendem com o erro poderão mais tarde ter um clique e dizer que aquilo não deu assim, mas assim vai dar. Portanto, eu nunca digo que o projeto acabou. Está em stand-by. Mas isto para te dar o exemplo de uma pessoa que diz, eu estou numa Big Four, tenho um ordenado, tenho aqui uma série de regalias das quais eu vou abdicar porque quero testar esse projeto. E a família disse, ok, nós aguentamos isso. E ela assim fez. E desenvolveu. Agora, aquilo que eu te estava a dizer, da ideia, de termos uma ideia até termos um negócio, vai um caminho muito grande. Nós primeiro temos que testar a ideia, temos que olhar para todo lado para ver se outras pessoas tiveram a mesma ideia, porque muitas vezes nós achamos que aquela ideia é única, mas não é. Já outras pessoas pensaram naquela ideia, já outras pessoas estão mais avançadas do que nós, e se calhar já não há oportunidade para nós pormos aquela ideia daquela maneira. Temos de ter a capacidade de agarrar na ideia para dar-lhe um twist e ela aparecer de outra forma, mas pronto. Há todo um projeto que tem que ser desenvolvido e testado até que aquilo que tu tiveste como ideia seja efetivamente um negócio. E, das duas uma, ou tu tiras, como esta fulana que eu te disse, um período da tua vida para te dedicares àquilo, ou então, e portanto deu, não deu, e tu voltas, ou então mandas de cabeça e dizes, pá, isto que eu quero fazer na vida, vamos embora a isto. Ou há outros que nunca têm a coragem de fazer isso. Portanto, é o momento, é a circunstância, é a oportunidade, é o mindset, é uma série de coisas. Agora o que eu digo é assim, se tu és empreendedor e queres fazer muito e acreditas muito no teu projeto, vai em frente. Assume as consequências e os riscos disso. Se tu não és tão empreendedor assim, porque tens, ou melhor, até podes ser empreendedor, mas tens medo. Tens que pensar e refletir qual é o teu momento de oportunidade. Como é que se lida com o medo? Como é que a Isabel lida com o medo? Eu acho que todos nós temos medos, não é? Eu todos os dias peço a Deus. Há uma coisa que eu faço todos os dias na minha vida. Eu não me levanto sem primeiro fazer a minha meditação e fazer as minhas orações. As minhas orações à minha maneira. Eu não sou uma católica praticante, não nada disso. As orações à minha maneira. Aquilo que eu acho que é uma oração, uma meditação. E eu todos os dias peço a Deus para me ajudar a ser uma pessoa melhor e fundamentalmente saber lidar com os meus medos, com as minhas fraquezas e para me inspirar. Porque eu acho que todos nós temos medos. Há pessoas que mostram ou manifestam ter medo, outras que conseguem suavizar, mas todos temos medo. Todos temos medo do que é que vai acontecer, todos temos medo do que é que me vai acontecer amanhã, se eu vou ter capacidade, se eu vou ter saúde, se alguém me vai falhar. Todos temos medos, todos. Não há ninguém que não tenha medo. E quando vem uma tomada de decisão para tomar, quem é que consulta primeiro? Olha, lá em cima está alguém que me inspira e às vezes acontecem não, sabes? Às vezes acontecem não. E às vezes até, eu sou tão teimosa que vou para a frente e o não vai acontecer. Não acontece de maneira, acontece de e é tal coisa que é preciso a gente perceber porque é que aconteceu o não é? Quem é que eu vou? Olha, as pessoas que eu ouço muito o meu pai, há bocadinho estava a falar dele, porque é uma pessoa que me inspira muito e na sua sabedoria, sua imensa sabedoria, às vezes deixa-me. Às vezes ele não me diz, não faças isto. Dá-me pistas, às vezes diz-me coisas, palavras, que me fazem refletir e eu chego lá por mim. Não preciso que ele me diga não. Ou não preciso que ele me diga sim. Ouço muito o meu pai, mas ouço muito as pessoas que estão à minha volta.
Mas ouço muito a mim, ouço muito a minha vozinha interior, a minha intuição. A maior lição que o seu pai lhe deu? Opa, é tão difícil essa. A maior lição é a pessoa mais. Foi sobre a vida, foi sobre o trabalho? Não, sobre a vida. Sobre a vida. Sabes que. Sobre o trabalho, claro, porque eu tudo aquilo que sei aprendi com ele. Depois, enfim, fui por outros caminhos, mas o base, não é? Há bocado estamos a falar da questão da ética, a ética na gestão não é mais do que tu pautas a tua vida nos negócios e na profissão, tal como pautas na tua vida, não é? Os teus padrões pessoais, pô-los na tua organização. A maior lição de vida, eu acho que ele me dá uma grande lição de vida, quando alguém que é órfão e que começa a trabalhar aos 11 anos e que chegou onde ele chegou dentro da área dele, com sempre pautando a sua vida pela máxima ética e rigor, não posso, a maior lição de vida é dele mesmo. Isabel, tendo em conta as diferentes esferas que a nossa vida tem, o que é para si o trabalho da sua vida? Aquilo que eu faço com amor, com paixão, tudo aquilo que eu faço com amor e com paixão. Eu não era capaz, mesmo dentro da advocacia, que foi aquilo que eu pensei que nunca na vida iria fazer, descobri que gostava, descobri que tenho jeito e faço. E nós temos que procurar sempre aquilo que nós gostamos mais, não é? E portanto, eu não sou aquela advogada toda debaixo do braço que vai para o tribunal, não quer dizer que não o faça. Também já o fiz e de vez em quando, muito esporadicamente faço e faço com muito gosto e até tenho jeito. Mas eu fui descobrindo dentro da minha vida profissional aquilo que eu gostava de fazer. Mas sem dúvida aquilo que eu gosto mesmo de fazer, aquilo que eu faço com propósito, é a mentoria, é a estratégia, é pensar em como é que se desenvolve uma ideia até chegar a um negócio. Isso é aquilo que eu faço com máxima das paixões. E que me sai naturalmente, sai espontaneamente. Eu não, sabe, se eu estiver a fazer um outro trabalho, tenho que estudar e tenho que pensar e tenho que ir. Isto sai. Isto para mim não é trabalho, isto para mim é qualquer coisa que vem dentro. Não é tão simples quanto isso, porque isto, repara, eu para fazer aquilo que faço hoje, de conseguir olhar para uma ideia de uma pessoa e dizer faz assim, faz assim, não vais para ali, não vais para... e conseguir burilar aquilo. É como se me desse um diamante em bruto, uma pedra em bruto, e eu vou ajudar a esculpir aquilo tudo. Vou ajudar a pessoa a esculpir aquilo. Eu faço isso, vem cá dentro. E aquilo que parece muito espontâneo para muitas pessoas é, no fundo, o acumular e o sedimentar de uma experiência adquirida ao longo de muitos anos. E, sobretudo, uma coisa que eu estou sempre a dizer a toda a gente: é preciso ter mundo, é preciso estudar, é preciso viajar, é preciso... Mas o viajar não é só ir ver as coisas bonitas que há por aí, não. É sentir, olhar, perceber, conhecer, ganhar mundo, é ter mundo, é ver, falar com as pessoas, perceber as tradições, perceber os costumes, estar muito atento a tudo o que se passa na volta do mundo, as tendências, as tendências económicas, as tendências sociais, as tendências políticas, porque isso influi nas alterações de comportamentos. Aquilo que há bocadinho estávamos a falar do que era a minha geração, o que movia a minha geração e o que hoje move as pessoas, e é que isto vai ser cada vez mais assim. As pessoas vão ser cada vez mais seres, vão estar cada vez mais viradas para o ser e não para o ter. Porque nós somos 8 bilhões de pessoas neste planeta e vamos ser mais, e portanto não é possível continuar numa perspectiva de acumulação, de ter. É impossível. Tu repara que os jovens hoje são muito mais de partilhar as coisas do que ter a propriedade delas. E isso depois tem efeitos nas tendências de consumo. Tu nunca ouviste falar, na minha geração, toda a gente queria ter o seu próprio carro. Cada um tinha que ter o seu próprio carro. E quanto mais potente, melhor.
Hoje tu vês os jovens a partilhar carros, não é? Car sharing. Vês as pessoas a ir de trotinete. Portanto, estas alterações de paradigma, estas alterações de comportamentos, alterações sociais, políticas e económicas geram, obviamente, alterações nos padrões de consumo. E tu vais ter cada vez mais isto. Nós temos 8 bilhões de pessoas neste planeta. Tu não podes continuar a consumir as energias como consumias, tu não podes continuar a consumir determinados produtos como consumias, tu não podes continuar a consumir roupa como consumias. As pessoas não sabem, mas a indústria têxtil, a indústria da moda é das mais poluentes que existem. Portanto, tu não podes continuar a poluir o planeta, nem a consumir os recursos da mesma forma que nós consumíamos há 20 e há 30 anos atrás. É impossível. Portanto, a vida no planeta vai mudar. E nós, para isso, nós temos que perceber a alteração dos comportamentos, percebe-se com estas tendências. Por isso, quando eu faço isto, quando eu estava a te dizer, eu faço isto espontaneamente, vem cá dentro, parece que nem sequer nada é estudado. Não. É o produto de muitos anos de estar aqui nesta Terra, neste planeta, mas muito atenta a muita coisa, a estudar, a perceber, a viajar, a conhecer pessoas, a conhecer o que é que está a passar à minha volta, e depois também o facto de eu ter feito muitas coisas. Não é? Eu tanto fiz advocacia, como sou professora, como sou mentora, como sou investidora. Fazer muitas coisas significa que eu falo todos os dias com muitas pessoas, com pessoas muito diferentes, e é essa riqueza de vida que me permite depois olhar aqui para uma menina ou para um menino que diz: eu tenho uma ideia, e eu disse: ok, e qual é a tua ideia? E agora como é que tu queres transformar essa ideia num negócio? Eu quero fazer assim, ok, mas tu achas que qual é o teu mercado? E sabes qual é o mercado para que vais vender isso? E quais são os recursos que tu vais utilizar? E como é que tu vais conseguir financiar? Há tanta coisa que se pode perguntar e que se tem que perguntar para se transformar uma ideia em negócio. Mas é isto, o trabalho da minha vida é este. Isabel, o trabalho é um servir à vida. Obrigada por fazer aquilo que motiva muitos a continuar. Obrigada. Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida.